Pai do Senhor, irmãos e irmãs, vamos dar início à nossa escola bíblica. Eu queria convidar os presentes aqui, você que está nos acompanhando pela internet, a orar nesse momento, a orar pedindo que Deus fale conosco, pedindo que o Senhor também nos abençoe nesse tempo tão complicado que nós estamos vivendo. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos essa manhã pelo privilégio de estar na tua casa, nós te agradecemos pelo dom precioso da vida, te agradecemos pela oportunidade que nos deste de conhecer a tua palavra, o teu evangelho, a tua salvação. Te agradecemos, Senhor, sobretudo pelo teu cuidado, pelo teu amor para com todos aqueles que pertencem ao Senhor. Nessa manhã, pedimos a tua visitação, pedimos a tua graça, a tua misericórdia sendo renovada sobre a nossa vida. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão enlutados. Nós pedimos por aqueles que estão passando por momentos de privação, por conta do caos econômico que estamos experimentando. Que a tua mão, Senhor, seja sobre todos estes e também sobre nós essa manhã. Seja sobre o nosso coração, trazendo cativo todo pensamento à tua palavra. E nós pedimos isso para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de ler uma porção da Escritura Sagrada, eu queria convidar você a cantar o hino de número 155 da nossa harpa cristã. Hino 155 é um cântico que fala sobre a nossa necessidade do poder de Deus para nos conduzirmos em fé, para andarmos em vitória. Hino de número 155. Imploramos, nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir. Teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fluir. Teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometestes derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Perene doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar.
depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Amém. E amém. Que essa seja a nossa oração essa manhã. Que esse seja o nosso desejo mais íntimo de experimentar desse poder de Deus que Ele já prometeu que nos daria para que pudéssemos testemunhar a respeito do reino do nosso Deus. Eu quero ler com vocês essa manhã a palavra de Deus em Atos, ainda no capítulo 1. Lembrando que nós começamos a meditar no livro dos Atos dos Apóstolos. Lemos o capítulo 1 semana passada e hoje eu quero voltar ao capítulo 1, mas para ler apenas um versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8, onde a palavra vai nos dizer a respeito de uma promessa feita aos discípulos, de uma promessa feita aos apóstolos ali na ocasião de Jesus, uma promessa que já havia sido colocada diante do povo de Israel pelo profeta Joel, mas uma promessa que diz respeito também a mim e a você. Atos 1:8 diz assim: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou ler mais uma vez e estou lendo na Nova Bíblia Viva. Atos 1:8. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Esse texto fala de uma promessa, como já lhes disse. Uma promessa em que Deus nos assegura que nos capacitaria para cumprir a tarefa de testemunhar a respeito do reino dele, a respeito da sua palavra, a respeito da vontade dele para os homens. Essa promessa, obviamente, é condicionada ao fato de testemunharmos, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Portanto, nós podemos extrair como princípio, a partir desse texto já de início, que esse poder é dado por Deus àqueles a quem ele dá também a tarefa de testemunhar. De modo que ninguém que deseja desse poder, mas não deseja testemunhar, há de recebê-lo. E é fato também que todo aquele que deseja testemunhar a respeito do reino de Deus, a respeito do evangelho, da palavra de Deus, da vontade de Deus para os homens, há de receber esse poder capacitador para essa tarefa. Mas eu queria pensar nesse texto nos termos do que poderia ser uma igreja poderosa. Nós ouvimos muito essa expressão no nosso tempo, nós ouvimos muito essa colocação de que a igreja tem poder, que a igreja recebeu poder, de que algumas pessoas manifestam esse poder, mas eu queria pensar mais detalhadamente a respeito do que vem a ser uma igreja poderosa. E eu começo lembrando a vocês que no nosso último encontro, nós afirmamos que Lucas escreveu Atos para o desconhecido Teófilo, que alguns estudiosos até consideram que fosse uma personagem fictícia, porque Teófilo é o equivalente a amor de Deus. Lucas poderia muito bem ter criado essa personagem a fim de interessar um livro que serviria para todos os cristãos. Lucas escreve a esse Teófilo com o objetivo de fornecer um relato histórico acerca do que Jesus continuou a fazer após a sua ressurreição
e o que Jesus continuou a fazer após a sua ressurreição, agora, por intermédio do Espírito Santo. Do Espírito Santo que ele mesmo disse que nos daria quando fosse, do Espírito Santo que ele mesmo disse que nos daria para que não nos sentíssemos órfãos. O Espírito que nos ensinaria, que nos guiaria, o Espírito que nos capacitaria para a tarefa, enfim, o Espírito que nos dá desse poder. Paulo, aliás, Lucas escreve a Teófilo com esse objetivo, fornecer um relato histórico daquilo que Jesus continuou a fazer após a sua ressurreição, agora por intermédio do Espírito Santo. Nós dissemos também que Atos complementa o Evangelho de Lucas. É como se fosse uma continuação, uma trilogia, um procedimento daquilo que Lucas começou a falar no Evangelho. No Evangelho, a pessoa em foco é Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, a pessoa em foco é o Espírito Santo. E com base nos primeiros 11 versículos dos Atos, nós dissemos que Jesus preocupou-se, Jesus encarregou-se de consolidar, de estabelecer a obra que ele iniciou entre os seus discípulos. Mas, enfim, nessa oportunidade eu gostaria de pensar com vocês a respeito do que vem a ser uma igreja poderosa, uma igreja que experimentou o cumprimento dessa promessa que Jesus havia feito, dessa promessa que os profetas do Antigo Testamento haviam colocado diante do povo de Israel, essa promessa que está colocada aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, onde lemos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder, conforme as palavras do próprio Cristo, conforme o relato de Lucas, é um poder com um propósito específico de nos fazer capacitados para testemunhar o Evangelho, o poder de Deus, a vontade de Deus para os homens, a palavra de Deus. Todas as preocupações que eles tinham em relação ao futuro, e os discípulos demonstraram muita preocupação, quando vai ser o fim de todas as coisas, quando o Senhor virá para restaurar todas as coisas, todas essas preocupações em relação a quando deveriam cessar o presente tempo, a presente ordem, elas deveriam ter ali um ponto final diante da promessa que Jesus está colocando diante deles, da promessa de que eles receberiam poder para testemunhar a respeito de Jesus, a respeito do seu reino. Mas o fato é que 2000 anos se passaram, desde que Jesus afirmou essas palavras, desde que isso se cumpriu na realidade da igreja, e em razão disso, eu receio que poucos ainda consigam reconhecer o significado desse poder que Deus nos dá. Poucos ainda conseguem olhar para trás e entender o propósito pelo qual Deus nos dá esse poder. Porque para muitos, uma igreja poderosa é aquela onde existem manifestações sobrenaturais realizadas em favor dos fiéis. E o grande perigo de se pensar assim é que a recíproca também é verdadeira. Onde supostamente não há manifestações sobrenaturais realizadas em favor dos fiéis, pode ser que alguém diga assim, essa é uma igreja que não tem poder. Outros ainda pensam que há poder somente onde os crentes são acalorados, onde o discurso é inflamado, onde o pregador grita, soa, pula, roda cambalhota e faz aviãozinho. Aí a gente diz assim, essa igreja tem poder, mas esse também é um engano, é um equívoco sem tamanho, porque a própria Escritura vai nos dizer que quando o Messias vier, e ele já veio, ele não levantaria a voz, ele falaria de forma mansa, tranquila,
Há ainda quem diga que onde há manifestações dos dons espirituais, há poder. Onde não há, sobretudo, línguas ou profecias, não há poder. Mas percebam, há uma igreja, e o relato da experiência de uma igreja na Escritura Sagrada, a igreja de Corinto, onde havia tudo isso. Mas Paulo faz uma severa crítica à maneira como aquela igreja está se portando, de modo que ela não está evidenciando também assim o poder de Deus. Ela não está testemunhando tão efetivamente a respeito do evangelho que transforma vidas. Há quem diga que onde há prosperidade financeira, há poder. E onde há pobreza, não há poder. E nós vamos ler também no relato bíblico de igrejas que eram extremamente pobres, paupérrimas. E essas igrejas extremamente pobres foram elogiadas por Paulo por demonstrar misericórdia para com aqueles que tinham algum recurso, mas que se viram sem ele por conta das perseguições que a igreja experimentava naquele tempo. Então, talvez esse seja o verdadeiro poder de, na pobreza, poder abençoar outras pessoas. Em contrapartida, também há relato bíblico na Escritura Sagrada de uma igreja que era muito rica. E Jesus vira para essa igreja e diz assim: como é que você diz que é rica, que é próspera, mas não se reconhece como miserável, pobre, cego, nu? Uma palavra duríssima, registrada no livro do Apocalipse, contra uma igreja rica, uma igreja que tinha posses, mas não tinha desse poder de Deus para testemunhar. Então, me permita compartilhar com você essa manhã a minha definição pessoal do que vem a ser uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa, ou um crente que tem poder, ou uma comunidade que tem poder, tem também a vida como um outdoor, como um grande letreiro que demonstra, que preconiza, que evidencia ao mundo, que testemunha a respeito da mensagem do Evangelho. Uma igreja que tem poder, ela tem também uma vida que reflete plenamente a mensagem do Evangelho. Uma igreja poderosa é, portanto, evidente muito mais pelo que Deus fez nela do que pelo que Deus faz através dela. Se nós guardarmos isso no coração e seguirmos daqui em diante com a nossa reflexão, eu entendo que teremos todas as condições de compreender qual é o desejo de Deus para nós no que diz respeito a essa relação que precisamos estabelecer com o poder que ele disse que nos daria. Então, uma igreja poderosa é evidente muito mais pelo que Deus fez nela, transformando-a, mudando-a, do que pelo que Deus faz através dela. Então, eu queria tentar aqui, olhando para o livro de Atos, olhando para essa experiência dos discípulos, olhando para essa igreja primitiva, eu queria aqui tentar destacar quais seriam algumas características de uma igreja poderosa. Como é que eu posso caracterizar, demonstrar o que vem a ser uma igreja poderosa à luz do relato que nós encontramos aqui na Escritura a respeito da igreja primitiva. Então, me permitam compartilhar com vocês essa manhã 4 características de uma igreja poderosa. A primeira delas é que uma igreja poderosa, uma igreja que evidencia a virtude da obediência, é uma igreja que tem poder. Uma igreja obediente é uma igreja que tem poder, porque obedecer é poder. Nós só conseguimos obedecer a mensagem do Evangelho, os princípios do Evangelho, as leis do Evangelho, se nós tivermos desse poder que é dado pelo próprio Deus.
que nos capacita a essa obra. E quando nós deixamos de entender isso, nós corremos um grande perigo, o perigo de tentar viver o Evangelho na força do nosso braço, na força da nossa carne. Nós sabemos pela Escritura que a nossa carne é inclinada para o pecado. Então, percebam que a promessa do derramamento do Espírito Santo, a promessa do derramamento de poder, ela dependia diretamente da obediência de uma ordem expressa de Jesus. Se você ler aí em Atos, capítulo 1, verso 4, está dito assim: permaneçam em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas, não mais só em Jerusalém, mas tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Mas, para que eles experimentassem desse poder, eles precisariam inicialmente obedecer à ordem que Jesus colocou diante deles de permanecer em Jerusalém. Em Atos 2:42, por exemplo, nós vamos ler a respeito de como viviam os crentes, os convertidos. E o texto nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso também fala de obediência. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o texto diz que perseveravam ainda na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E aí, como resultado disso, dessa obediência, dessa perseverança em orar, em partir o pão, em se reunir comunitariamente, em temer a Deus, em viver uma vida não de medo, mas de temor, o Senhor intervia nessa igreja com poder, fazendo com que acontecessem muitas maravilhas e sinais que eram realizados por intermédio dos apóstolos. Agora, eles obedeciam. E o que vem a ser isso? Se quisermos ser caracterizados como uma igreja de poder, nós precisamos aprender essa tarefa de obedecer, de, na dependência de Deus, colocar em prática tudo aquilo que Ele estabeleceu como vontade dEle para nós. Vemos ainda o que a Bíblia vai afirmar, que devemos obedecer aos nossos pais. Em Efésios capítulo 6, verso 1, filhos, sede obediente aos vossos pais. Devemos obedecer aos nossos pastores e líderes espirituais. Isso está registrado em Hebreus 13, 17. Sede obedientes aos vossos pastores, para que o exercício, o trabalho deles seja feito com alegria e não com pesar, e não com lamento, porque isso não seria útil. Nós devemos obedecer ainda às autoridades constituídas. Nós devemos obediência civil. E vemos isso claramente na palavra de Deus em 1 Pedro 2, 13, 15, Romanos 13, 1. Nós devemos ainda obediência a uns aos outros, uma vez que somos chamados à submissão mútua. E eu queria dizer para você, fechando aqui esse ponto, que a obediência traz bênção sobre a nossa vida. O poder que Deus derrama sobre a nossa vida é resultado de obediência, mas é também um poder que abençoa a nossa vida para vivermos o Evangelho e desfrutarmos todo o plano de Deus para nós, e o melhor de Deus para nós nessa terra. Portanto, se nós pudermos grifar uma característica que aparece aqui nos Atos a respeito do que vem a ser uma igreja poderosa, essa primeira característica, sem dúvida, é a característica da obediência. Mas me permita compartilhar aqui a segunda característica de uma igreja poderosa. Uma igreja que evidencia a virtude da fé é uma igreja poderosa. Fé é poder. Paulo diz que a fé é uma das principais virtudes cristãs. Se você ler 1 Coríntios 13,
você vai perceber lá que Paulo menciona agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. E dessas três, a maior de todas é o amor, a maneira como Paulo coloca. Mas fé e esperança também são virtudes essenciais à nossa caminhada com Deus. Paulo fala da fé como uma virtude fundamental da nossa profissão de fé. Mas Tiago, por sua vez, vai dizer que a fé é evidenciada por obras. Obras demonstram uma fé verdadeira. Pedro diz que devemos acrescentar à nossa fé a virtude. Mas, quando nós lemos o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, capítulo que é chamado por estudiosos, por pastores, de a galeria dos heróis da fé da igreja, nós vamos nos deparar com uma declaração emblemática, forte. Está dito ali que sem fé é impossível agradar a Deus. Então perceba que a fé é um elemento tão poderoso que nos dá a condição de nos tornarmos agradáveis a Deus ou de agradar ao Senhor a partir do momento que nós o exercemos, o exercitamos na nossa vida. A grande evidência de que a fé é poder pode ser constatada na leitura dessa galeria dos heróis da fé, porque todos aqueles homens que são mencionados ali, todos aqueles nomes, se tornaram célebres, se tornaram importantes, sobretudo, porque depositaram a sua fé, a sua confiança em Deus e colheram frutos disso. É bem verdade que muitos colheram frutos noutra vida. Muitos deram a vida pela fé e nisso alcançaram um testemunho que agrada a Deus, conforme o autor aos Hebreus coloca diante de nós. A grande notícia que eu tenho para você hoje é que é possível crescer na fé. É possível desenvolver a nossa fé. E eu queria apresentar para você dois textos que comprovam isso. O primeiro texto é um texto da palavra de Deus aos Romanos, onde está dito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você dedica algum tempo no seu dia a dia, quando você dedica algum tempo na sua rotina diária para ouvir a palavra de Deus, para estar em contato com a palavra de Deus, você também está promovendo o crescimento da sua fé. Por isso que é essencial que eu e você dediquemos algum tempo diário para se conectar com Deus, para estar em contato com a palavra dele, para ler as Escrituras. É muito comum que em todo começo de ano a gente faça aquela promessa de que nós vamos ler a Bíblia toda esse ano. E o ano termina e muitas vezes nós só lemos o Gênesis. Ou então só lemos Mateus. E há quem diga que esses são os livros mais lidos do mundo. Porque a gente até começa a leitura e o plano de ler a Escritura toda para fazer com que a nossa fé cresça e se desenvolva, mas aí as dificuldades começam, o tempo aperta e a gente abre mão do propósito de estar em contato com a palavra de Deus. E mais do que isso, a gente também abre mão de desenvolver a nossa fé e fazê-la crescê-la pelo contato com a palavra de Deus. Um outro elemento que é essencial para que a sua fé cresça, para que a sua fé se desenvolva, é o elemento da oração. Há um relato bíblico nos evangelhos de um homem ou uma mulher, não lembro exatamente, que pede que Jesus intervenha e cure alguém que está enfermo, um filho, uma filha, e
esse homem vai até Jesus, faz esse pedido, e Jesus disse assim: tudo é possível ao que crê. E aquele homem diz assim: então ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha falta de fé. Então eu queria dizer para você que não é nenhum crime nós experimentarmos crises na nossa fé. Nós temos dificuldades de crer. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, que aumente a nossa confiança nele, que eleve a nossa convicção no fato de que ele continua sendo Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas, que tem cuidado e zelado da nossa vida. E é aquele que nos dá poder quando nós exercemos a fé para testemunharmos a respeito da salvação que ele nos ofereceu, a respeito de tudo aquilo que ele quer fazer em nós, mas também através de nós. Note como é essencial que tenhamos fé para testemunhar. Uma testemunha que não tem fé é uma testemunha desprovida de poder, sem a capacidade de ser persuasiva no seu argumento. Então eu convido você a orar nesses dias. Senhor, restaure a nossa fé, acrescente a nossa fé, eleve a nossa fé, para que possamos dar testemunho de que o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Aleluia. A terceira característica de uma igreja poderosa é que uma igreja poderosa evidencia esse poder através da virtude do amor. E não poderia ser diferente. Eu acabei de citar para vocês Paulo, que diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e desses três, o maior de todos é o amor. Amor, portanto, é poder. Notem que Atos apresenta para nós, pelo menos, dois grandes exemplos de amor. Eu poderia destacar aqui para vocês o amor que Paulo evidencia, estando disposto até mesmo a entregar a sua vida para pregar o Evangelho. Eu poderia falar para vocês aqui a respeito do amor que Pedro exerceu, estando disposto a sofrer açoites, prisões, a ser intimado pelas autoridades religiosas da sua época a não pregar o Evangelho, e mesmo assim ele diz: importa obedecer a Deus mais do que obedecer aos homens. Nisso nós podemos ver uma plena expressão de amor. Para Pedro, amor que ele pôde perceber no mestre quando o mestre o procurou e disse assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele repetiu terceira vez essa pergunta: Pedro, tu me amas? E Jesus fez isso propositalmente, porque nós vemos na história, no relato dos evangelhos, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas Jesus deu a Pedro a oportunidade de expressar o seu amor por ele 3 vezes. Pedro, portanto, amava Jesus profundamente e demonstrou isso com a sua vida. Já Paulo é alguém que se sente, nas suas próprias palavras, constrangido pelo amor de Deus. Ele diz assim: porque o amor de Cristo me constrange, julgando assim que se um morreu por todos, logo todos morremos. E Paulo se dispõe também a pregar o Evangelho por amor, ao ponto de ser levado ao martírio, assim como Pedro, assim como todos os apóstolos, com exceção de João, que escreveu o Evangelho, as 3 cartas do Apocalipse, que morre de morte natural, mas não passou ileso, não passou incólume pelos sofrimentos característicos de todos aqueles que amam a Jesus e decidem dar a vida por ele. João foi exilado,
A tradição diz que foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas a tradição também diz que ele morreu na ilha de Patmos, em longa idade. E ele fez isso, inclusive, tendo tido o privilégio de escrever o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, o livro que fecha o cânon das Escrituras Sagradas. Esses dois homens, sem dúvida, amaram a Deus. O exercício do amor é algo tão poderoso que é capaz de validar tudo quanto fazemos para Deus. De modo que se nós não fizermos para Deus, movidos pelo amor, isso não tem valor nenhum. Mas quando nós fazemos o que fazemos, constrangidos pelo amor, o próprio Paulo vai dizer que isso tem valor diante de Deus. Isso não será como um sino que retine. Isso não será como um som atirado ao vento. Por isso que ele também diz lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não fizesse isso por amor, nada disso me valeria, nada disso traria alguma vantagem ou benefício para mim. Nós somos chamados a expressar amor nesses tempos. Nós somos chamados a amar o nosso próximo e, mais do que isso, nos fazermos próximos daqueles que não têm ninguém por perto. Nós somos chamados a amar até mesmo os nossos inimigos, a amar até mesmo aqueles que, de alguma maneira, não nos chamam a atenção pelo seu posicionamento, pela sua postura de vida. Nós somos chamados a amar a todos, porque Deus amou a todos. Deus amou o mundo de uma tal maneira que esteve pronto, disposto a dar o seu filho, a morrer por nós, para que por ele pudéssemos experimentar a vida. Então, esse é o grande chamado da igreja, querido irmão, irmã, chamado para amar as pessoas, amar até mesmo os nossos inimigos. Isso demonstra poder de Deus. Amar é poder. O natural do ser humano é o ódio. É a inclinação para a maldade, para o tirar proveito para si mesmo, para o se beneficiar em detrimento do direito de outros. Mas eu e você fomos chamados ao exercício do amor, o que fazemos com esforço, o que fazemos com empenho, com dedicação, porque quando nós amamos, nós estamos também colocando diante das pessoas o Deus da Escritura, que nos é apresentado como um Deus de amor. Amar, em última análise, é mostrar Deus para as pessoas. E, sem sombra de dúvida, isso é algo que requer poder. E, mais do que isso, evidencia o poder de Deus na nossa vida. Mas, em quarto e último lugar, a quarta característica de uma igreja poderosa pode ser apresentada para nós nos seguintes termos: uma igreja que evidencia a virtude do servir é uma igreja poderosa. Uma igreja que serve é uma igreja que tem poder. E notem que também encontramos exemplos nos Atos de pessoas que serviram. Eu começo citando Atos 9, 36, verso 36 em diante, o relato bíblico de uma discípula chamada Tabita, ou Dorcas no grego. Essa discípula era conhecida de toda a comunidade cristã por causa das suas obras, por causa das suas esmolas, por causa daquilo que ela fazia, ou seja, por causa da maneira como ela servia. Mas um dia, o texto vai nos dizer que essa discípula adoece e morre. Ela faleceu ali para a tristeza de muitos. Mas em Atos 9, 39, o texto também nos dá conta que
Pedro, apóstolo, é rodeado por pessoas que conheciam Dorcas e, mais do que isso, pessoas que eram servidas por Dorcas, pessoas que foram beneficiadas pelo serviço dela, e essas pessoas estão pedindo que Pedro faça algo a respeito. E essas pessoas fazem isso enquanto mostram para Pedro o serviço de Dorcas. Aquilo que ela havia feito com as próprias mãos para beneficiar aquela comunidade, aquelas pessoas. Pedro se comove com toda aquela cena e Pedro ora e aquela mulher volta a viver. Aquela mulher torna a viver. Esse é um exemplo de que aquilo que nós fazemos, nosso serviço, tem poder. Ele demonstra poder de Deus e faz, inclusive, com que Deus intervenha, abençoando a nossa vida por causa desse poder. O segundo exemplo, que também se encontra aí no livro dos Atos, é do centurião Cornélio, um homem que era responsável por soldados, por uma centúria, é daí que vem o termo centurião, mas um homem que servia às autoridades romanas e aos pobres, e fazia isso com piedade e temor de Deus. E o texto também vai nos dizer que um dia, às 3h, ou seja, em plena luz do dia, ele recebe a visita de um anjo de Deus. E esse anjo lhe diz que as suas esmolas, ou seja, que o seu serviço, subiu à presença de Deus como oferta. E o anjo também orienta esse centurião, que não conhecia a Deus profundamente, que não sabia quem era o Deus de Israel com exatidão, que esse homem mande buscar a Pedro, que esse Pedro há de lhe apresentar o Evangelho. O homem ainda dá coordenadas de onde, aliás, o anjo ainda dá coordenadas de onde Pedro está. Vai lá, em tal endereço, busca Pedro, traz ele, porque ele vai te falar algo importante. E Pedro vai até lá e fala a respeito do Evangelho. E é tão interessante, porque nesse texto há também uma tratativa de Deus para com Pedro, porque Pedro até então se enxerga, se vê como alguém chamado para pregar aos judeus. Mas Cornélio é gentil. Cornélio é um homem pagão na concepção de Pedro. Deus está trabalhando na vida de Pedro, dando inclusive a Pedro uma visão. Uma visão de um grande lençol branco, cheio de animais que os judeus não comiam. E a ordem que o anjo dá para Pedro é: Pedro, mata e come. E Pedro diz assim: mas Senhor, como é que eu vou comer algo que é impuro? Como é que eu vou fazer algo que é contra a lei? Mas Deus não estava falando com Pedro a respeito da dieta que ele deveria adotar. A fala que Pedro ouve ali diante daquela visão é: não chames de impuro aquilo que eu santifiquei. E a referência era Cornélio. Pedro então se dispõe ainda que a contragosto a falar a Cornélio, e sabe o que acontece, irmãos? Enquanto Pedro está falando a Cornélio, e as inúmeras pessoas que ele reuniu ali, o Espírito Santo desce sobre eles, eles são revestidos de poder, eles começam a falar em línguas, e esse episódio é inclusive chamado de o Pentecostes gentil. Porque o primeiro Pentecostes de Atos capítulo 2 tem ali judeus, e os judeus é que falam outras línguas e eles passam a ser compreendidos por pessoas de outras nações. Mas aqui são gentios que experimentam do poder de Deus. E olha que interessante, Cornélio não tinha passado pelo PINC, pelo discipulado, Cornélio não tinha sido batizado nas águas, Cornélio e aquelas pessoas que ali estavam tão somente ouviram o Evangelho. E porque Deus é poderoso para
derramar do seu poder sobre quem ele desejar fazer, através do nosso serviço, através do serviço da igreja. O Senhor abençoou grandemente. O Senhor abençoou grandemente aquela casa, aquele ajuntamento, aquelas pessoas, com o poder de Deus também, para testemunhar. Eu poderia falar ainda para vocês da criação do ofício do diaconato, que também está relatado nos Atos. Os diáconos são levantados para servir. Enfim, há inúmeros exemplos que mostram que nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a trabalhar. Eu disse para vocês, inclusive, domingo passado, que o próprio Jesus é achado em toda a história e em toda a eternidade servindo. Lá na criação, ele era o Verbo. Ele encarnou e veio para pregar o Evangelho aos homens nessa terra. Quando ele é morto, ele desce às profundezas do Hades e testemunha aos espíritos em prisão. Ele consolida a sua obra depois de ressuscitado e deixa uma promessa aos seus discípulos. Eu vou preparar um lugar. Ele está dizendo, eu vou trabalhar. E quando eu for e deixar tudo pronto, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, o próprio Mestre nos dá um exemplo de serviço. Nós não devemos ignorar isso, entender que a maneira como Deus quer que demonstremos esse poder que nós dizemos que temos, esse poder que Ele disse que nos daria, esse poder que nós cremos que recebemos, nós recebemos aí também a incumbência de servir as pessoas, de demonstrar esse poder servindo. Então, o que a gente pode aprender com esses relatos? Primeiro, que o poder de Deus é dado àqueles que estão dispostos a servir. O poder de Deus é dado àqueles que estão dispostos a testemunhar. Espere dessas recompensas de Deus pelo seu serviço, em amor, pela sua dedicação, em fé e em obediência. Jesus já foi e sempre será o nosso supremo exemplo de poder. Eu desafio você a olhar para o Mestre e a servir as pessoas à sua volta, porque nisso nós estaremos dando demonstração do poder de Deus operando em nós. Amém? Eu quero recapitular dizendo que uma igreja poderosa é uma igreja que se exercita em obediência, em fé, em amor e em serviço. E essas virtudes também nos qualificam aos olhos de Deus como uma igreja poderosa. Então, não queira ser poderoso diante dos homens. Não queira ser poderoso diante das pessoas que não conseguem ver o íntimo do nosso coração e quem nós realmente somos. Queira servir, queira amar, queira obedecer, queira viver em profundidade de fé semelhante aos heróis da fé. E com isso você estará vivendo plenamente o poder de Deus. Sinais, maravilhas, dons, são apenas consequência do poder de Deus operando e o seu testemunho de que estamos caminhando na direção da palavra de Deus. Por essa razão, eu poderia citar aqui para vocês Josué advertindo o povo hebreu no que diz respeito à operação desse poder de Deus. Ele diz assim: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a viver a cada dia mais dessa experiência de poder que nos transforma e poder que age através de nós, transformando outras vidas. Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa reflexão, por esse tempo de meditação. Eu quero te pedir, Senhor, que aplique ao nosso coração essas virtudes, essas marcas, essas características. Senhor, nós desejamos ser úteis ao Senhor, ao seu reino.
E para tanto é necessário poder. Nós não queremos poder somente para dizer que temos ou para dizer que somos poderosos. Nós queremos, Senhor, viver essa experiência com poder, conforme a Escritura nos ensina que ela deve acontecer, em fé, em amor, em obediência e em serviço para com o nosso próximo. Nos ajude nisso, nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, continue nos dirigindo em toda a sua